Vamos convidar nesse instante a teóloga, a senhora Maria Auxiliadora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu louvo a Deus por este momento que é um presente. É um presente porque eu estou conseguindo rever a muitos e também por estar conhecendo também a muitos. Esse nosso momento, essa nossa reflexão, ela tem como base a Bíblia, com certeza, e também este livro, que é do 8º Sulão de Catequese, que vai acontecer, cujo tema é o que nós temos logo ali em cima. E para quem consegue enxergar de lá, eu gostaria que vocês lessem, por favor. Catequista. Muito bem. Este título, Catequista Protagonista da Fé, do Amor e da Esperança, principalmente a palavra protagonista, não é um termo muito usado na nossa ação catequética. É um termo mais usado quando nós estamos vendo alguma televisão, alguma novela. Então, por isso, eu achei interessante começar tentando entender melhor por que será que foi escolhido justamente uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário catequético. Protagonista. E nós, observando então o significado dessa palavra, observamos que protagonista é aquele que tem a ação principal em algo. É aquele que ele leva a ação à frente. O contrário do protagonista vai ser o figurante. Figurante é aquele que ele está, mas ele não tem o papel principal. Ele fica apenas, até às vezes, mudo. A presença dele é vista, mas ele não atua como o principal. Diante disso, eu comecei a entender o porquê de catequista protagonista da fé, do amor e da esperança. Porque na nossa ação catequética, será que nós estamos atuando como principal, como protagonista, ou nós somos figurantes? Então, neste momento, eu os convido a fazer uma reflexão. O que é reflexão? É você voltar-se para si próprio, interrogando a si próprio. E esta é uma metodologia de Cristo. Primeiro ele pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Até aí foi fácil responder. Agora, quando ele voltou a pergunta, perguntando: e você? Quem que você diz que eu sou? Foi preciso parar e pensar na própria concepção do mestre. Quem era o mestre para cada um deles? Por isso que hoje, ao falar em reflexão de quem é o protagonista, se nós estamos atuando como protagonista ou como figurante, é hora de parar de pensar naquele que não está exercendo o cargo, ou a função, ou a vocação, e voltarmos para nós mesmos. Será que nós, vou falar assim, será que você, vou sempre falar você, será que você está sendo protagonista? Ou você é aquele figurante que vai às reuniões, que até trabalha, né, ali com o encontro, está junto com a etapa, desenvolvendo os encontros, mas é um simples figurante? Se você falta, é fácil achar alguém que pega o livro e dá continuidade, porque você está como figurante. Isso é um figurante. Isso é algo figurante. Está aqui, faz parte do cenário, mas é figurante. Ou será que você é protagonista? Quando você falta, quando você não pode ir, algo acontece na sua catequese. Aquele encontro falta uma peça principal. É este o nosso convite.
Cada um não pensa no outro, mas pensa em você. Será que você está sendo protagonista ou você está sendo figurante? Muito bem. O livro, esse documento, que é o que nós vamos estar refletindo agora, ele faz a seguinte pergunta, o seguinte levantamento: que nós temos um grande desafio. Qual que é este grande desafio? Sair da maré mansa e assumir os problemas das pessoas e do mundo urbano com a força do Espírito Santo. O que é estar na maré mansa? É quando tudo está bem. Eu já há vários anos, eu sempre estou com a mesma etapa. Eu conheço muito bem quem são os meus catequizandos, sei que aquele é filho daquele que trabalha na pastoral, do movimento, conheço os pais, é tranquilo, eles cantam, eles dramatizam, eles levam a Bíblia, é maravilhoso, é a maré mansa. Mas de repente chega alguém que eu nunca consegui encontrar com os pais, que o meu encontro é totalmente arruinado, entre aspas. Por quê? Porque ele não me deixa. Ele corre, ele brinca, ele ironiza, ele faz gracinha, ele pega o celular, ele fica ali no Face, por mais que ele saiba que não é nada, não é correto, ou ela, Acabou a minha maré mansa. Este é um grande desafio para nós. E um outro grande desafio, o que está acontecendo hoje no mundo atual? As nossas crianças hoje, com a globalização, trazem coisas estranhas para que nós possamos dar a nossa opinião. É a favor ou contra, catequista? E você fica em xeque-mate. Isto é sair da maré mansa, quando vem este caso. E o que nós fazemos? Se eu sou figurante, agora você pense em você. Se você é figurante, você vai até a coordenadora e fala: olha, não dá, já fiz de tudo, mas eu não consigo. Antigamente o meu grupo era harmonioso, era tudo bem, eu vinha com prazer para o meu encontro de catequese, mas por causa de um aluno, catequizando, tudo acaba. Você vai reclamar e automaticamente pede para que ele saia, que troque, ou senão você vai ter que desistir. O desafio é não ficar você buscando a solução, tirando aquele que está atrapalhando. E qual vai ser a solução então? A palavra nos dá. Ananias e Paulo. Ananias, vamos colocar como o catequista de Paulo. Ananias estava, vamos dizer, numa maré mansa, apesar de toda a perseguição que existia, mas ele estava tranquilo lá em Damasco, tranquilo. De repente vem o Senhor falando: vai chegar para você, Paulo, eu quero que você vá até ele. Pronto. Ele sabia muito bem quem era Paulo, e ele argumentou com o Senhor: mas Senhor, Paulo é perseguidor, ele vem com carta, ele vem para acabar com todos nós, e o Senhor quer colocar este catequizando na minha sala? Não, Senhor. Foi a primeira argumentação de Ananias. Mas Ananias não era um figurante, ele não ia simplesmente ter medo, ele era um protagonista. E qual foi a reação de Ananias? Ele ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor falou: este que eu quero que você vai lá, ele vai ser um instrumento que eu escolhi. Pense naquele ou naqueles catequizandos que todos nós temos, ou ainda saindo da nossa catequese, na sua família, ou ainda no seu trabalho, ou ainda em outro momento social que você está inserido. Aquele que você gostaria de falar: tira dele, ele é terrível, ele é perseguidor, ele faz aquilo, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. E ouça o que o Senhor fala com você. Eu não vou tirar essa pessoa da sua catequese, da sua família, do seu trabalho. Por quê? Porque ele é um instrumento que eu, o Senhor, escolhi.
Esta é a primeira prova que você começa a arder se você está sendo um protagonista ou se você está sendo um figurante. Se você ouvir a voz do Senhor e continuar com aquela pedra, entre aspas, no seu sapato, você é um protagonista, porque você vai tentar mudar essa situação. Se você falar, não, ele atrapalha muito, ela atrapalha muito, eu não quero, vou deletar, está sendo um figurante. Continua indo o documento. Quem fica apático ou apavorado diante dos desafios está se colocando fora do alcance da solução. Então, muitas vezes nós temos duas posições. Ou nós ficamos apáticos com as situações que estão por aí. Não dá para fazer nada não. O mundo vai acabar, gente. Isso aí é o fim do mundo. Olha, o que eu posso fazer? Se a família não deu jeito, eu que vou dar? Apatia. Esse é um jeito. O segundo é aquele que fica apavorado. Meu Deus do céu, que loucura, como é que pode? É o fim do mundo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, meu Deus. E eu busco solução para que, eu quero que a solução venha de fora, venha de outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Seria a mesma coisa se eu perdesse um brinco meu descendo ali, onde está o pessoal da rainha. E tentasse pensar, mas se eu for buscar o meu brinco ali, vou mexer com tanta gente, vão ter que deslocar a bolsa, vão ter que mexer, vai ser um barulho. Não, já sei. Eu não vou buscar a minha bolsa ali, o meu brinco ali não. Eu vou buscar o meu brinco lá fora, porque lá fora não tem ninguém, hoje é domingo, asfalto está tranquilo, eu vou procurar o meu brinco. Realmente, eu elimino uma situação desagradável do momento, que é o conflito de ficar mexendo com as pessoas, mas não vou resolver a minha situação. Por quê? Porque o brinco não foi perdido lá fora, o brinco foi perdido aqui. Isso para dizer que aonde está a situação de conflito, é ali que está a solução. E por que eu digo isso? Porque a palavra me ajuda a falar isso. Vamos lembrar daquela passagem onde os discípulos, estando em uma multidão, nós aqui podemos considerar uma multidão até. Por quê? Porque se de repente todo mundo tenta ir ao banheiro, nós vamos ver em quantos nós estamos aqui, vai ser uma loucura. Se todo mundo resolver comprar ao mesmo tempo, vai ser uma loucura, porque o número é grande demais. Então Jesus estava em uma multidão, quando os discípulos vieram pedir uma solução por aquela situação. E o que eles apresentam para o Senhor? Senhor, primeiro, já está tarde. Segundo, nós estamos longe da civilização. Então, Senhor, a solução, mande esse povo embora. A solução externa, mande o povo embora. O que o mestre ensinou? Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Tentar achar a solução lá é difícil. A solução está ali aonde você está. A situação na sua catequese, no seu grupo, tem algum conflito? É ali que vai sair a solução. Não adianta todo dia tentar buscar em outros lugares. Lógico que nós temos que entender que ouvir a opinião de terceiros é bom, porque ele está longe da situação, ele é imparcial. Mas a solução, quem vai achar, somos nós. O catequista protagonista, o documento diz, o que cabe a nós? Primeiro, viver com alegria. Apresentar nos nossos encontros possibilidade que o nosso catequizando, ele possa enxergar que é bom ser alegre, alegrai-vos sempre. Sabe por quê? Porque não tem nenhum outro lugar que alguém vai falar para ele viver com alegria. Em casa, pouco ele encontra com os seus. Na escola, tem todo um currículo que tem que cumprir. Então, ninguém vai estar parando para falar sobre alegria. Então, o único momento que ele vai ter para poder falar sobre alegria, sabe com quem que é? Por favor, olhe ao lado para você descobrir com quem que ele vai poder falar de alegria. Dê uma olhadinha ao lado.
Exatamente. Com essa pessoa que te sorriu, ninguém consegue receber um olhar e ficar sério, né? Essa pessoa que sorriu para você é a única pessoa que talvez no dia do catequizando, né, daquele dia dele, nas 24 horas do seu dia, é o único que vai falar sobre viver com alegria, mais ainda, ter relações maduras, não ser infantil, qualquer coisa brigando, emburrando, mas gostar de ter amigos, mas ter vivências familiares e apreciar ser voluntário. Você sabia que durante as 24 horas do seu catequizando, a única pessoa que vai falar para ele que é bom doar, ser voluntário, fazer as coisas, porque tudo que você recebeu de graça, e pela graça de Deus, é você. Ninguém mais fala isto para ele. Somente você é que diz para ele, é bom trabalhar sem receber nada. Qualquer outro local, as pessoas vão rir na cara dele, se ele falar isso, eu quero trabalhar sem receber nada. Você é louco, maluco. O único lugar aonde ele vai ouvir, você deve fazer sem pensar em receber nada em troca, é aonde você faz o seu encontro. Se você for um protagonista, se você for também um figurante, nem ali ele vai ouvir isso. Logo, 24 horas do dia desse rapaz, dessa menina, ninguém vai dizer para ele da importância de se fazer algo gratuitamente. Jesus, ao se encarnar, assumiu a cultura. Isso para dizer que nós devemos também ser fermento na massa. É o que o documento diz. O que é o fermento? Se eu como um pão, eu não... Ai, um pedacinho de... o fermento. Não. Ai, fermento, um pedacinho de fermento. Não. Você não sente o fermento, você não pode sentir o fermento no pão. O fermento? Não. Mas é ele que fez o pão crescer. Nós também, a nossa forma é muito sutil, mas é a que vai dar o verdadeiro volume, no sentido de volume, de diferença na vida do catequizando. Somos chamados, o documento diz, somos chamados a realizar uma nova evangelização. E quando nós falamos em novo alguma coisa, as pessoas tremem. Por quê? Porque a ideia que ela tem de novo é de inédito. E não é nada disso. O novo não é algo inédito, que ninguém fez. O novo é você mudar algo que você está fazendo e não deu certo, mas conservar aquilo que está dando certo. Não é eliminar tudo para começar tudo de novo. Não. É você fazer essa transposição. E é isso que o documento fala. Por quê? E ele diz ainda, porque a mídia, ela cria mentalidades individualistas. Então, se eu não fizer uma nova abordagem, eu vou confirmar cada vez mais que o meu catequizando queira ficar individualmente ali no seu notebook, no seu mundo, onde ele se comunica com todo mundo, mas ele não tem ninguém em especial. Então eu preciso fazer uma nova abordagem para ele, uma nova forma do meu encontro, para que ele perceba como é importante estar junto. E eu vou mostrar para vocês agora como que o mestre fez isso. Levante a mão quem se interessa pelo que o mestre fez. Muito obrigada. Então vou mostrar, senão não ia mostrar não. O mestre, pessoal, nós vimos tantas vezes ele fazendo as curas. Aqueles leprosos que de longe clamaram por ele, de longe ele falou, vai e apresente aos sacerdotes. Mas teve um caso que ele percebeu que aquele catequizando dele era diferente. Não adiantava ele falar, vai e se apresente, sem tocar, sem falar com ele. Aquele catequizando pedia dele uma outra abordagem,
uma nova forma de se apresentar para aquele catequizando. Então, o que ele fez? Primeiramente, ele tocou no catequizando, pegou pela mão. O catequizando dele era cego. Depois, ele tirou daquele meio que ele estava, porque junto com os demais não adiantava ele falar. Ele precisava ter um particular, uma intimidade com aquele catequizando. Então ele tirou fora do povoado. Tirar fora do povoado não é simplesmente passar da sala para a cozinha. Com alguns passos, eu saio de um lugar para o outro. Sair de um povoado é caminhar alguns passos com essa pessoa, dando a oportunidade dela poder falar o que está acontecendo. O que mais que ela fez? Que ele fez? Cuspiu nos olhos dele, olha só, e pôs as mãos sobre ele e se interessou para ver se aquela primeira medida tinha dado certo. E ele perguntou: o que você está vendo? Mas aquela medida até aquele momento ainda não tinha dado certo. Então o que ele fez? Ele continuou de novo. Então Jesus de novo pôs as mãos sobre os olhos do catequizando. Primeiro, ele pega pela mão o toque. Ele tira do meio, anda com ele alguns, para poder conhecer este catequizando, tira algo dele, no caso ali ele cuspiu, tira algo dele e passa para esse catequizando, que não é nada material não. Ele não tirou algo, toma uma moeda para você ficar bonzinho. Ele tirou algo dele, no caso, ele cuspiu. Ele se interessou para saber se o que ele tinha feito até ali estava tudo bem, ou se ele precisava fazer mais alguma coisa. Então ele perguntou, e depois vendo que ainda assim não estava totalmente bem, ele volta a colocar as mãos nos olhos do seu catequizando, que era cego. E aí sim, o seu catequizando pôde ver ao longe, ver além do que simplesmente enxergar. Por que será que coloca ver ao longe, mais de longe? Ele poderia simplesmente enxergar, mas não. Ele via o que a fé diz. A fé é você enxergar além daquilo que está presente ali para você. Você vê além do que está próximo a você. Ele mudou totalmente a metodologia dele com aquele catequizando. Se você, analisando a sua caminhada catequética, é um catequista protagonista, você agora pode no seu interior dar glória a Deus, no seu interior, porque você já viu que você fez isso, fez aquilo e ainda não desistiu daquele catequizando. Agora, se você já desistiu, já lavou as mãos e Deus faz o resto, você está sendo um figurante. Um momentinho rapidinho para que você pense naquela sua situação. Como que você está procedendo? E dentro dessa nossa caminhada de protagonismo, nós somos convidados a ser profetas da esperança. Já ouvimos muito bem, né, as sábias palavras do Frei Diogo sobre o que vem a ser profetas. Então é fácil saber se nós estamos sendo profetas da esperança nesse mundo desanimado, onde há insegurança por todos os lados, aonde tudo muda muito depressa, o que ontem foi, hoje já não é, muda rapidamente, aonde as pessoas se tornam descartáveis. Se eu não percebo nelas alguma coisa que me interessa, eu não quero nem contato com ela. O que ela pode, o que eu posso ganhar com aquele contato? Cada vez mais a situação é essa, a relação de amizade é essa, aonde eu quero uma satisfação imediata, não tenho tempo para esperar as coisas acontecerem, e aonde também o certo e o errado está muito confuso.
E aonde nós percebemos isso? Por sermos o país do futebol e da novela, nós percebemos que essa mistura de certo e errado está refletindo também nas novelas. Antigamente era fácil você detectar quem era, vamos chamar como antigamente nós falávamos, o mocinho e quem era o bandido. Era fácil, você tomava partido daquele que sofria, mas depois ele estava bem, era o mocinho. E você tinha raiva daquele que sempre ganhava fazendo mal, mas depois ele se dava mal. Essa era a lógica das novelas. Hoje, diante dessa sociedade tão confusa entre muito relativo o bem e o mal, isso pode, não é tão mal assim, isso aí, aqui que tem, gente, também não pode ser tão radical, hoje é tudo assim. Hoje as novelas, nós estamos vendo um vilão e daqui a pouquinho você está com dó do vilão. Daqui a pouquinho você percebe que o mocinho não é tão mocinho assim, que na realidade ele é mais vilão do que o outro vilão. Uma confusão de identidades, que é o reflexo da nossa sociedade. Se nós não somos, não buscamos ser profetas da esperança, como é que vai ficar? Se aqueles que estão conosco têm a única oportunidade de ouvir falar do bem, do que é o bom, dos valores, do que é ético, mas se nós também perdermos essa noção, quem vai falar sobre isso? Portanto, o profeta da esperança, ele é, no bom sentido, um oportunista. O que é ser um oportunista? É aquele que todos os momentos e situações é uma grande oportunidade. Por exemplo, vem alguém falar para você, comprei algo em alguma loja aí, estragou, ou já chegou estragado, comecei a ligar, eu liguei para tal lugar, me passou para outro, e eu não consegui falar, fica aquela musiquinha tocando, que raiva. A nossa tendência, se nós somos figurante, é contar um caso semelhante. Comigo também. Eu também um dia comprei, foi uma loucura, e você começa a disputar quem é que teve um caso pior. Agora, se nós somos protagonistas, você fala, louvado seja Deus, porque com Deus não é assim. Deus fala conosco no Salmo 91 que, se me invocar, se você me chamar, eu te atenderei. E dessa brecha você já começa o seu processo de evangelização. No lugar de ficar mostrando outros exemplos negativos, de que as pessoas não ajudam, as pessoas enrolam, você mostra um Deus que fala muito claramente, se você me chamar, eu não mando o meu assessor, eu não mando a minha secretária, eu não falo para o meu braço direito falar com você, eu te atenderei na hora. Amigo, minha amiga, quem que não gostaria, se precisasse falar com o seu superior, saber que na hora que você vai precisar, você vai ligar e na hora, ele não vai só te atender, ele vai vir em seu alcance. Isso é ter palavras de esperança para aquele que tinha tudo para ser um momento de, de lamúria. O profeta da esperança, ele vai dizer também, olha, existe uma promessa muito grande do nosso Deus para nós, que é o quê? Que na angústia, Ele está conosco. Na angústia, Ele vai nos livrar. E não só isso, porque Ele livrou tudo bem. Ele vai te dar a glória. Você sabe o que significa dar a glória? É louvar, é agradecer, porque algo deu muito certo. O profeta da esperança tem na ponta da língua palavra de exortação, palavras que faz com que o seu interlocutor fique até com vergonha de começar a reclamar. Todos nós, hoje, como já falei rapidamente anteriormente, temos um medo de muitas coisas. A segurança hoje, tanto é que se eu for perguntar, todo mundo aqui tem algum modo de segurança, ou é o cachorro, ou é grade, ou é portão com cadeado, ou é cerca elétrica, mas todos nós temos seguranças, assim, alguma coisa para ter a nossa segurança. E aquele medo. E a palavra nos diz que quem obedece
obedece, viverá tranquilo, está seguro e não temerá mal algum. Se aquela pessoa que tem síndrome de tantas coisas por aí, você é aquele interlocutor que ela vai encontrar e vai ouvir isso de você, não há angústia, não há depressão, não há medo que resista, porque você está levando palavras proféticas para ela, palavras de esperança para ela. Todos nós temos medo de ficar só, de na hora H, na hora que você precisa, você não contar com ninguém. Aí o profeta da esperança, o catequista protagonista, fala para o seu catequizando, para aquele meio onde ele está, que o nosso Deus nos garante que Ele estará conosco até o fim. Então, se você sente só, é porque você desconhece a promessa que Ele tem para você. Por isso que você tem que rezar muito, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas. Que essa promessa é maravilhosa. Se Ele vai estar junto conosco até o fim, não tem por que eu ficar com medo. Segunda, outra promessa: Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, não só monetária, mas é toda. Então, se o seu catequizando está lá choramingando, está lá revoltado, porque alguma coisa aconteceu com ele, você, como profeta da esperança, vai chegar para ele e falar: olha, isso que você está passando faz parte de toda espécie de graça. O seu caso não é um caso à parte. O que você precisa, o Senhor vai estar vindo em seu socorro, porque Ele prometeu que é toda espécie de graça. Não é aquela enorme ou aquela insignificante, é toda. Então, por que sofrer se a sua situação está encaixada neste fato? É toda espécie de graça. Mais uma promessa: perdão dos pecados. Quantas pessoas amarguradas, sem saber o que fazer, por quê? Porque não se perdoa. Mas existe a promessa de que Ele perdoa os nossos pecados, se nós confessarmos, lógico. Outra promessa que o profeta da esperança não pode deixar de transmitir para os seus catequizandos: a vida eterna. Hoje em dia, uma grande fobia, uma neura geral, é o medo de morrer. Então tem perguntas absurdas, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ai, como é que é? Quem morre vai para onde? O céu, o inferno, o purgatório? Muitas perguntas. Se eu não paro nesta promessa, não tenho por que ficar sempre pedindo como vai ser. Por quê? Porque eu tenho a promessa da vida eterna. E por último, quem já viu, não precisa falar não, tá? Eu só vou perguntar, é aquelas perguntas sem resposta alta. Quem é que já viu alguém chorar? Quem é que já presenciou algum momento de morte física mesmo, morte, de luto? Quem é que já ouviu gritos de angústia? Só pensar. Quem é que sentiu ou já presenciou alguém com dor, tanto física quanto emocional e espiritual? Todos nós, todos. Não tem quem falou que alguma dessa situação é indiferente, nunca vi, não conheço. Dá para alguém me explicar? Ninguém. Pois existe uma grande promessa que diz em Apocalipse 21: Ele vai enxugar toda lágrima. Você ainda está chorando? Não tem o que te consola? Ele vai te consolar. Nunca mais haverá morte, é a vida eterna. Nem luto, nem grito e nem dor. Por quê?
porque Ele faz novas todas as coisas. Então aquela fala que nós temos de que nada muda, tudo é a mesma coisa, não adianta votar em ninguém porque são todos iguais, é tudo a mesma coisa. O profeta da esperança, o protagonista, ele sabe que Ele faz novas todas as coisas. Por isso, eu gostaria agora que nós ficássemos em pé. E que você tentasse capturar, prestem bem atenção, tá? Tente capturar o olhar de alguém que não está tão perto. Porque quem está perto são os colegas, né? Quem veio da mesmo grupo, mesma paróquia. Tente capturar o olhar de quem está um pouquinho longe de você. E quem foi capturado, não tira o olhar, não. Permaneça olhando. Tente capturar um olhar. Continue olhando, sem piscar, hein? Aquela brincadeira de criança. Muito bem. Continue. Nós ficamos de pé, por quê? Porque nós vamos nos apresentar aos profetas do nosso tempo. Esta pessoa que você está olhando agora, eu te apresento, é um profeta do nosso tempo. Faça um sinal para ele, um aceno. Isso. Muito bem. Ok. Ainda de pé, segure na mão de duas pessoas, do lado direito e do lado esquerdo. Duas pessoas. Isso. Aperte a mão dessas pessoas. Você está sendo apertado, está apertando as mãos de dois profetas do nosso tempo. Aperte forte, sem machucar. Isso. Pode soltar. Agora olhe geral para todos, para você ver quantos profetas temos aqui do nosso tempo. Aplauda esses profetas.